voltamos! Vocês acharam que a gente não ia estar junto novamente? Se enganaram! Estamos aqui juntos, together. Aqui, ó, tô tocando nele. Novamente aqui, ó, tô tocando nele. Constantine é um filme de herói, é o filme de herói mais subestimado da história. Você sabe qual é a diferença de subestimado para superestimado, né? Superestimado é quando a gente bota lá em cima. Caraca, mas não é tanto. Subestimado é quando é alguma coisa a gente bota muito pra baixo. Exato. Filmes que existem. Quem não conhece Constantine, cara? Pô, maravilhoso o filme, tá? E é de qual canal? É do Piuí, do Miguel e do Léo. É verdade, rapaziada. Bom, estamos aqui novamente juntos, então deixa o like, se inscreva no canal e bora pra reação. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Há um tempo atrás, o pessoal de Hollywood apostava nos heróis não tão conhecidos assim pra fazer os filmes. Até porque Homem-Aranha tinha que ter um orçamento gigantesco. Se fosse fazer Liga da Justiça, então, caraca, ia ter muitos milhões envolvidos. Então vamos pegar uma galerinha tipo o Blade, Motoqueiro Fantasma, Demolidor, outros heróis ou anti-heróis pra botar no cinema. E um dos contemplados desse período foi John Constantine. My name's John. Esse filme é bom, tá? Cara, esse filme é sensacional, velho. Ele mesmo, o fumante sarcástico que acabou sendo interpretado por Keanu Reeves em um filme que divide e muito as opiniões do público. Uns adoram e consideram ele um filme subestimado. Outros não suportam essa obra e dizem que ela deturpa completamente o que é Constantine. Mas Ó, tem uma coisa assim. Talvez você conhecesse já a história do Constantine, a história original. Só que é bem pouquíssimas pessoas. É verdade. Né? Porra, então, tipo assim, a pessoa vai adaptar o negócio. Aí, por exemplo, Constantine é loiro no original. Aí botaram o Keanu Reeves com cabelo preto. Normal. Então, tipo assim, mas isso não é fidedigno com o material original. Cara, quando não é uma obra de amplo espectro, verdade. que era uma obra mais escondida, pô, pelo amor de Deus. Eu não conhecia, eu não sabia que existia quadrinhos de Constantine, essas paradas, nem que ele entendeu? era loiro, não sabia. Entendeu? Então tipo, agora, quando a gente parte pra um bagulho mais, Marvel, DC, assim, vamos botar aí Super-Homem. Se adapta o Super-Homem cagado, vai dar ruim. Não, imagina você adaptar o Homem-Aranha e que o traje dele, na verdade, é verde e amarelo, em vez de ser vermelho e azul. Brazuca. Que quebraria o personagem. Então, tipo assim... Eu gostaria, Brasilzão. Acho que não teve problema, na minha opinião. Pra mim, o filme é perfeito. Como cinema, com uma história a ser contada, eles mexendo na moedinha assim, maravilhoso. Afinal de contas, Constantine é bom ou não é? Adapta bem ou não adapta? Pra onde a gente vai nessa história? Apague as luzes do seu quarto porque tá começando mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí, hoje sobre Constantine. E eu vou conseguir o like de você. Eu vou conseguir. Nem que eu tenha que exorcizá-lo de ti, mas eu vou conseguir. Muita gente diz que quadrinho é coisa de criança, mas isso não é bem verdade, ainda mais quando a gente vai para outros personagens um pouco mais obscuros, como é o John Constantine, que apareceu lá em Hellblazer. Personagem sarcástico, boca suja, fuma o tempo inteiro e que principalmente combate demônios. E essas histórias foram escritas por Alan Moore, que é muito conhecido de A Piada Mortal, Watchmen e outras obras. Aliás, a primeira aparição do John Constantine foi justamente em Um Monstro do Pântano. Isso porque o personagem só foi ganhar a sua própria revista ali em 1988, quando finalmente Hellblazer foi publicada pela DC, e geralmente Hellblazer sempre esteve associada ali ao selo Vertigo, que era mais focado nessas histórias um pouco obscuras e relacionadas ao sobrenatural. A realidade é que Hellblazer nunca foi um estouro de vendas, nunca foi esse grandioso sucesso, mas ela teve sim uma grande repercussão e atraiu os executivos de Hollywood, que começaram
a enxergar em John Constantine um bom personagem para ser levado para as telonas, justamente porque ele não era um dos maiores, então não envolvia investimentos gigantescos, não tinha um risco imenso e eles podiam ter alguma liberdade criativa nessa adaptação. Porém, em Constantine essa liberdade foi até grande demais. Isso porque John Constantine nos quadrinhos é um britânico loiro que foi baseado, inclusive a parte visual, no Sting lá do The Police e tinha características muito específicas que faziam ele ser esse anti-herói britânico. Quando foi para adaptação, chamaram Keanu Reeves, que essa altura do campeonato fazia muito sucesso, porque ele tinha acabado de sair de Matrix, e falaram assim, olha, não precisa ser britânico, não precisa ser loiro, e não precisa ter um monte de coisa que tem no quadrinho, tá? Vamos mudar isso aí. E foi aí que começou os motivos para muitos fãs odiarem esse filme, mas também para tantos outros adorarem ele. Vou até assistir de novo, na moral. Lançado em 2005 com o roteiro de Kevin Broadbent de Caçadores de Mentes e Frank Capello de A Fúria, com direção do estreante Francis Lawrence, que no futuro foi fazer Jogos Vorazes, Em Chamas, também fez Eu Sou a Lenda, também fez Red Sparrow. Alguns filmes assim interessantes, pelo não mútil, né? Me respeite, lixo! Constantine abre com um mexicano aleatório encontrando a lança do destino. Para quem não sabe, é a lança que ceifou a vida de Jesus Cristo. Essa lança esteve em poder dos nazistas durante muito tempo porque reza a lenda que ela fornecia imortalidade ao seu portador. E esse mexicano genérico é justamente quem encontra enrolada numa bandeira nazi essa lança. Ao pegar ela na mão, ele é possuído e fica completamente transformado. Enquanto isso, em Los Angeles, conhecemos John Constantine, um demonologista, um caçador de demônios que é chamado para exorcizar uma garota. Ele chega no local cheio de marra, mas cheio Essa cena de é marra. legal, tá? Chamou na chincha ali, ó. Oi? Chamou no ouvidinho, tu não é nadas. Tu não é nadas, pra mim tem um zero à esquerda. Mesmo, Essa cena é entra muito no boa, quarto, cara, pede gostei. pro padre cachaceiro dar uma licença que ele vai resolver o problema. E de fato, usando técnicas nada ortodoxas, que incluem um espelho E porrada. Coitada da menina, velho. ele consegue tirar o capiroto da menina e libertar ela. Tudo estaria bem, seria um bom dia se John Constantine não descobrisse pouco tempo depois que ele está com um câncer terminal. Constantine, em certo momento, encontra Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, e ele fala assim, Constantine, olha, eu Cara, já derrotei... Foi aí que eu conheci essa atriz. E ela faz vários papéis muito bons, cara, em vários filmes. É bizarro. O Gabriel aí é bizarro. É. Tem vários demônios, ajudei bastante aí a causa dos anjos e tal. Eu acho que eu mereço ir pro céu. Vê se tu fala lá com o pessoal pra poder entrar. Mas aí o Gabriel comenta assim, pô, mas é que pra ir pro céu tem que ter fé. Coisa que tu não tem, meu irmão. Tu tá ferrado. O que ele quer de mim? Só o de sempre. Que você acredite. Abnegação. Ah, mas é claro que eu acredito. Não, você sabe. Depois daquele encontro, ele é atacado por um demônio de vários insetos. Ele quase toma uma pior, porque esse ser é realmente poderoso. E ele fala o seguinte pro Constantine, olha, não mexe nos negócios do capiroto. Deixa o capiroto fazer capirotagem. Porém, John Constantine não desiste, ele vai até o bar ali de um cidadão chamado de É o personagem. Zé Apelido. Meia-Noite. E essa região é praticamente um local de trégua entre anjos e demônios. Mas parece. É o hotel continental desse universo. Sabe aquele que tem em John Wick, onde ninguém pode matar ninguém? Esse aqui é o bar do Meia-Noite. Ali, o Constantine fala pra ele, vou te dizer uma coisa. Tem demônios tentando vir pra Terra, mas o Meia-Noite diz pra ele que isso é impossível, isso não tem como acontecer. E é ali que ele avista pela primeira vez o Baltazar, o mestiço, metade humano e metade demônio, que ainda vai incomodar bastante durante o filme. Metade demônio, metade humano, 100% arrombado. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Isso cruel. Enquanto isso, mal. a detetive Angela Dodson investiga a morte da sua irmã. Ela, infelizmente, tirou Cara, a eu sempre própria... achei essa atriz não, essa personagem um pouco estranha. Sei lá, cara. Ele é uma policial. É. Tá, mas tipo assim, pra mim todo filme funciona. Todos os personagens são maravilhosos e o beijo Eu acho que se eu deles... assistir hoje,
vai ser bem diferente. Porque tem muito tempo que eu não assisto, então eu vou ter uma percepção diferente do filme. Pra mim foi maravilhoso. Pra vida após se jogar da janela do 5º andar, lá de um hospício. Ela sabe que a irmã dela tinha problemas psicológicos, mas ainda assim, ela desconfia que essa morte... Ela tá muito estranha, deve ter alguma coisa bizarra por trás. Fala o que aconteceu. Isso porque a irmã dela era muito católica e ela sabe que ela jamais tiraria a própria vida porque esse ato condenaria ela ao inferno. E a Angela, que é essa detetive incrível, vai atrás de algumas imagens e vê a sua irmã pouco tempo antes de morrer falando o nome Constantine. Eu sinto tanto, Isa. Constantine. Nossa. Ela acaba tendo contato com o Constantine e ele manda ela catar coquinho, porque tem essa característica do John Constantine, que já tem nos quadrinhos, aqui o filme respeita, que é dele ser meio arrombado, entendeu? Ele não quer ajudar ninguém, ele até ajuda, mas ele ajuda reclamando, ele é boca suja, então ele meio que manda ela vazar, só que no fundo, ele é um cara bom. E quando ele percebe que tem uma nuvem atrás dessa Angela Dodson, ele percebe que esses demônios vão atormentá-la. Então ele decide que vai ajudar indo até o apartamento da detetive. Lá ele faz um ritual que utiliza ali uma bacia com água, chamado fazer a unha do pé. Ele coloca a unha ali, a unha amolece, ela corta cutícula e na sequência ele utiliza essa água como um portal para ir até o inferno. E é lá no inferno que ele constata que a Isabel, a irmã da Angela, realmente está lá. Ou seja, ela de fato tirou a própria vida. Mas ele também explica para Angela que existe uma espécie de guerra entre anjos e demônios rolando o tempo inteiro. Não significa que os anjos e os demônios estejam na Terra. Não, eles estão no inferno, eles estão no paraíso. Mas na Terra, os mestiços, metade anjo, metade humano, metade demônio, metade humano, eles estão sempre aqui, ó, no ouvidinho da gente, nos influenciando a fazer coisas. Não paga o PVA! Deixa o like no vídeo! Filho de anjo e demônio. Constantine é justamente o responsável por pegar os mestiços que quebram as regras e levar eles de volta pro inferno. Além disso, ele revela que já tentou tirar a própria vida também. E ele morreu por 2 minutos, onde ele foi pro inferno e tudo mais. Só que ele conseguiu voltar, ele teve uma sobrevida depois disso aí e continuou, entendeu? Só que agora ele tá condenado ao inferno e é por isso que ele ajuda, entendeu? Porque ele tá tentando limpar a barra dele. Quando eu morrer, pelas regras, eu só tenho um lugar pra ir. Está querendo ganhar sua entrada no céu. O que faria se tivesse que ir para uma prisão onde metade dos presos foi posta lá por você? O visual desse inferno é baseado naqueles vídeos de testes atômicos que a gente vê na internet e tal, de como a destruição se alastra e tudo mais. O Francis Lawrence comentou que ele queria fazer um inferno que remetesse à destruição, desolação, que acabou tudo. E de fato é assim, né? O nosso querido John Constantine chega lá, é tudo meio avermelhado, mas também tem aquele vento que fica o tempo inteiro passando, né? Durante a explosão, né? Uma explosão sem fim. É uma estética legal e eu acho que o filme, por ser de 2005, ele consegue fazer aqui uma boa mistura entre efeitos práticos e CGI. Tem isso o tempo inteiro, o filme usa bastante CGI, mas eu acho que de modo geral ele se sai bem, né? É, assim, tem uma criatura ou outra que você vai ver que é de PlayStation 2, mas não é algo que te tira completamente do filme. Porque eu acho Play 2 nunca sai da boca da gente, né, cara? que ele é muito massa véia em alguns momentos, tem uma estética da hora. O inferno é da hora, né? Memorável, inclusive. E tem alguns Tirar de conta. O inferno é da hora. Que legal, né, mano? Pô. bons animatrônicos, tá? Tipo o demônio dentro do carro no inferno. A gente vai ver uma cena bem bizarra aqui, onde um padre cachaceiro começa a ficar com vontade de tomar coisa e tal, e ele vai tomar, mas nada sacia ele, porque os líquidos param de vir. E aí ele começa a ficar desesperado, e ele acaba morrendo. O Constantine vai descobrir o corpo do padre, mas vai perceber que tem um símbolo na mão dele. E aí, analisando isso com o apoio de um suporte ali que o Constantine tem... incluindo o Shia LaBeouf, né, que a gente nem comentou ainda, mas é o sidekick dele nesse filme, é o Robin desse Batman. Cara, nada a ver, né? Ninguém tem paciência comigo. É uma das coisas mais fora de conta. Cara, ele é o Robin do Constantine, ele é o Robin do Will Smith
Ele só vai conseguir um papel próprio, cara, no Transformers, mano. Não. Ele fica até o final, Ele não é o velho. principal de Transformers, ele é o ajudante do Optimus Prime. O Optimus Prime que é o principal ali. Não. Ele quer o Tudo Cuba. bem, tudo bem. Ele quer o Cuba do Decepticon. E é outro, pô. Depois de um tempo. O texto do filme são justamente esses ajudantes do Constantine. Ele tem o cara da tecnologia que vai fazer com que ele chegue até a Bíblia do Inferno pesquisando esse símbolo, e ele também tem o seu outro assistente, que é o Shia LaBeouf, que tá aqui interpretando o personagem dele em Transformers, que é aquele personagem que ele fez em uns 15 filmes pelo menos e que é completamente fora de tom do filme. Ele fala rapidinho e ele é todo atrapalhado. Eu só acho que não é uma boa ideia você sair em missão solo para salvar o mundo. É o que eu acho, esse é o meu voto. Eu não sei o que o Papi pensa, mas é o que eu... Como eu ia dizendo, ele conecta os pontos e chega até a Bíblia do Inferno, mais especificamente ao nome de Mamon, o filho de Lúcifer. E assim ele descobre que Mamon pretende dar um golpe no seu pai e estabelecer o seu reino na Terra. Mamon não tolera o domínio de seu pai e quer criar o seu próprio reino de fogo. Eu vi essa história num filme muito bom, chamado Little Nick, um diabo diferente. O cara foi com a mão cheia. Uma mão cheia. Qual é, mano? Fogo e sangue. Bom, o Mamon teria a Isabel pra fazer esse rolê, só que ela picou o pastel, entendeu? Ela percebeu que ia ser utilizada e acabou tirando a própria vida, e agora o Mamon precisa de outra. E quem que pode ser? A Ângela, que por ser irmã gêmea da Isabel, compartilha dos poderes sensitivos. O Mamon não consegue fazer as coisas sozinho, sabe por quê? Com uma mão lava a outra. Isso é uma piada bem gostosa. Com a sua sensitividade à flor da pele, Ângela consegue localizar o Baltazar, que é um mestiço que está querendo trazer o Mamon para a Terra. E aí os dois se preparam para ir atrás dele. É aqui que o Constantine pega pela primeira vez a arma dele, que tem o formato de uma cruz, aquela arma dourada, memorável pra caramba, maneiríssima. Nada a ver com os quadrinhos, tá? A gente sabe, não tem nada a ver, os quadrinhos é muito mais disputas de papinho e tal, inteligência. E aqui o filme investe muito mais numa pegada de ação. Aí, pô, fazer um bate-papo, discurso no jutsu, não dá, né? O cara é o herói, é o justiceiro, 2005 ele fala, tá, mas e o Flamengo? O Flamengo vai contratar quem? Não tem como ser no papinho, tem que ter ação, velho. O Flamengo tem que melhorar, tem que ganhar de 4x0, ganhar de 5x1, 5x0, pô. Né, já que é o Keanu Reeves, ele tava em Matrix, eles quiseram fazer uma parada meio parecida. Aliás, o filme Constantine deu origem a um game de PlayStation 2 muito da hora, que era muito massa usar essa 12, né? Rapaz, eu nunca joguei, mas parece Nem eu, velho. Ele vai... Cara, que demônio, morre! Encontra o Baltazar, mete soco na cara do demônio com soco inglês sagrado. O soco inglês sagrado e a água benta, ele consegue arrancar a informação que precisava. Mamon virá à Terra de volta utilizando Ângela. Como a Isabel morreu, ela se matou para não ser capturada pelo demônio, então ele não tem os poderes dela, mas ele tem a Ângela, que é quem ele vai utilizar, e a ajuda divina que ele precisa para concluir o ritual é justamente a lança encontrada pelo nosso mexicano genérico lá no início do filme. Eu não lo conozco, senhor. No fim das contas, Constantine pega as informações e deixa o Baltazar vivo. Mas é aí que uma entidade misteriosa surge, mata ele e sequestra a Ângela, levando ela entre prédios, quebrando várias paredes, com o Constantine indo atrás com aquela arma. E é uma puta cena de ação essa daqui, tá? Não sei, estou sentindo. Não tem nada a ver com Constantine, nada a ver. E esse é o principal motivo pelo qual tantos fãs não suportam esse filme. Ele é muito diferente da obra base. Isso aqui é um filme de ação. O Constantine tá com arma, ele tem plano de destruir coisas, ele tem um sidekick que faz armas para ele poder matar essas criaturas. E além disso, ele não tem absolutamente nada de inglês, tanto que o filme inteiro se passa em Nova York, abandonou tudo aquilo que tinha, trouxe uma pegada mais americana, mais hollywoodiana para tentar agradar todo mundo. E vou dizer, agradou muita gente
obviamente, mas também desagradou muitas pessoas que gostavam do personagem como ele era. Ninguém gosta de mim! Sem dizer que ele mistura vários arcos do quadrinho, pega um pouquinho de um pouquinho do outro, faz uma mistureba e entrega isso aqui. Aliás, o Constantine, ele é muito sarcástico nos gibis, e aqui no filme ele também vai ser. Só que é o Keanu Reeves que tá fazendo. Um ator que você sabe bem é bem limitado. Você pode gostar dele, amar e tudo mais. Todo mundo gosta dele. Não concordo, não. Ele atua muito bem. Também, cara, também. Ele atua muito bem. Ele é muito da hora, mas assiste esse O meu filme favorito tem como ator principal ele, então, mano... filme no idioma original, tá? Tira a dublagem do Reinaldo Buzzoni, que é muito boa, e vai pro original. Você vai ver que ele tem dificuldade de entregar as linhas sarcásticas, as piadas. É bem fraco, real. By the way, you have to ask for absolution to be forgiven. Asshole. Vale mencionar que o Alan Moore, o criador do personagem, não está envolvido em nada com esse filme. O Alan Moore já teve muitas decepções com adaptações dele, e o melhor exemplo disso é a Liga Extraordinária. E depois que essas decepções aconteceram, ele decidiu que ia ficar de fora do projeto, pediu para não ter seu nome associado, abriu mão de grana, e no fim das contas, a ironia do destino é que Constantine foi lançado, e dos filmes que já haviam saído de obras do Alan Moore, ele acabou sendo com folga o mais bem avaliado e recebido pelo público. Mas fez grana também. Que eu não precisava disso não, mas eu errei. A Ângela é levada, então Constantine pede ajuda ao meia-noite. Fala, olha, eu quero usar essa cadeira aqui que induz visões. Eu quero saber o que tá acontecendo e eu não sei, preciso de informações. Essa cadeira basicamente faz ele ver que aquele mexicano que escapou está chegando perto daquele hospital psiquiátrico. E quem está lá também? Ângela. Todos estão reunidos lá para concluir o ritual de nascimento de Mamon. Constantine então chama o seu assistente Sam Witwick, eles se armam e eles vão até o hospital psiquiátrico. É lá, inclusive, que o Sam coloca um grande plano em prática, que é botar um crucifixo dentro da caixa d'água e transformar toda a água do local em água benta. Porque é assim que funciona, né? Sim, é fácil. Olha que eu aprendi a fazer. Constantine tá lá, tá lotado de demônios, ele ativa o sistema anti-incêndio e começa a chover, né, pelo teto. E aí, meu amigão, é muito demônio sendo cozinhado com aquela água lá e ele dando tiro de 12 santa. Puta, isso é muito bonito, cara, que isso. Olha, isso me lembra uma cena do Satoru Gojo. É, quando ele tá tipo no metrô ali e ele mata muita maldição em pouquíssimo tempo, tá ligado? Olha! Coincidência! Eles, Sam Witwick, chegam até o local e encontram o mexicano morto. Mas a Ângela está lá e aparentemente está passando pelo processo, pelo ritual para fazer Mamon nascer. Eles realizam o exorcismo. O nome dela não é Ângela, é Eve. E aparentemente dá certo, mas no meio do processo. Ah, essa cena é pesada, cara. Putz. Cara, você morre, cara. Do Witwick. Não! Como fica o Bumblebee daí, cara? É aí que ele aparece. Quem? Mamon? Não. Gabriel. Pensador? Não é Gabriel Pensador. Vencedor do prêmio Jabuti. Não é ele? Mas não é ele que aparece, é o anjo Gabriel, que surge aqui e revela estar completamente pistola com o que Deus tem feito com os humanos. Isso porque ele é piedoso demais, entendeu? É muita piedade, todo mundo aqui vai pro céu. A pessoa mata alguém, a pessoa faz não sei o quê, depois ela se arrepende e vai pro céu. Assassinos, estupradores, molestadores, todos vocês. Basta se arrependerem e Deus os acolhe. É aquela velha história que você já viu também, Senhor dos Anéis, do Sauron não aceitar que o Deus deles ama mais os humanos que são fracos do que amar os anjos, sabe aquela parada? Ele não quer isso, Gabriel aqui quer transformar a Terra num inferno e assim só aqueles que realmente merecem, aqueles que sobreviverem a esse inferno é que vão ter o direito de ir pro céu. É por isso que ele precisa concluir o ritual e trazer Mamon para a Terra. O Constantine fica na merda,
E sem saber como sair daquela situação, e sabendo que o Lúcifer não vai gostar muito dessa ideia do que o Mamon tá fazendo aliança ali com o Gabriel, ele tira a própria vida porque ele sabia que o próprio Lúcifer ia lá buscar a alma dele. E é exatamente isso que acontece. Quando o Constantine vai dessa pra uma pior, aparece lá o Lúcifer falando: olha quem chegou. Você é o tipo de alma que eu viria buscar pessoalmente. E ali o Constantine explica pra ele, teu filho tá fazendo isso, isso e aquilo. Ele pega o dinheiro da carteira escondido, ele compra bebida alcoólica. Gastou tudo no Roblox. Ele gastou no Roblox, ele tá envolvido até mesmo com o tigrinho. Não, mas ele gosta, o Lúcifer gosta do tigrinho. E aí o Lúcifer fala, meu filho. E ele falou assim, o meu filho tá ligado que a plataforma tá bugada. Tá pagando muito. Ai, tigrinho. E o visual do Peter Stormare é muito da hora, que ele tá com essa roupinha branca, os pés sujos, parece uma girl, e ele é todo sarcásticozinho, tá ligado? Eu acho da hora essa participação aqui, esse Lúcifer diferente, porque ele não é bonito, geralmente os Lúcifers que a gente conhece são bonitos, né? Aqui ele é feio mesmo. Eu sou, muito feio, pessoalmente. E ele não era pra ser assim, né? Porque a produção queria que fosse uma coisa mais tradicional, ele com roupa preta, mas o ator, que é muito religioso, queria uma pegada um pouco diferente, para que ele aceitasse a proposta de interpretar o próprio demônio. E uma atitude muito diferente daquela que a produção queria. E vou dizer uma coisa, deu certo, tá? Ficou bem memorável. Muito obrigado. Sabendo que seu filho tá envolvido com Roblox, Minecraft e outras coisas, Lúcifer manda Mamon de volta pro inferno e dá a Constantine um último desejo. Constantine, então, aceita trocar sua vida, sua alma pela de Isabel. Ele fala assim, Isabel tem que voltar pro céu, porque é sacanagem, ela fez isso aí pra parar o Mamon, entendeu? Então ela não merece estar no inferno agora. Está renunciando a sua vida para que ela vá para o céu. Tá. Nesse momento, Lúcifer já começa a fazer assim, tá prontinho pra levar John Constantine embora. Só... Papai do céu. Não, que nem o T-1000. Que o fato de ele ter se sacrificado faz com que ele comece a ir para o céu. Ele praticamente comprou a sua passagem para a entrada no paraíso e ele inclusive vai embora mostrando o dedo do meio pro demônio. Mas Lúcifer diz que aquela alma ali pertence a ele. Então ele não vai fazer o cara ir pro céu, não. Ele enfia a mão no peito do Constantine, tira o câncer do peito dele. Quando eu era criança eu achava que aquelas bolinhas pretas eram os pulmões podres dele já. Mas é só o câncer que ele tira. E ainda bem que não era câncer de próstata também, né? Isso é muito foda no final, enfiar a mão no rabo do Constantine. Mas foi a história, homem. Mas aí o Constantine não morre e dessa forma ele volta à Terra vivo. Isso porque Lúcifer acredita que cedo ou tarde Constantine vai voltar pro caminho ruim. É porque ele usa droga, ele vai pro prostíbulo, ele joga no tigrinho, né? Ele também gasta uma grana no Roblox. Olha quanto que você gastou no meu cartão, R$1.000, meu, só de jogo, você tá ficando doido. Acontece que no fim das contas a gente vê que Angela ficou com a missão de esconder, de dar um jeito nessa lança do destino e John Constantine numa cena final, quando ele está prestes a acender um cigarro, na verdade ele masca um chiclete de nicotina, porque ele está parando de fumar. Tome! Se o filme fosse moderno, ele ia fumar um vape, né? Ele trabalha de forma misteriosa. Algumas pessoas gostam, outras não. E numa cena pós-créditos, John Constantine vai visitar o túmulo do seu amigo Sam Witwicky, que está lá em forma de anjinho agora. Muito ruim, nossa. Nossa, que bosta. Ah, e Deus ficou bravo com o Gabriel, o anjo que fez essas traquinagens toda. Deus puniu o Gabriel, tirou as asas dele e agora ele é um ser humano comum. Odiava os humanos? Achava que os humanos era pouca coisa? Agora tu é um humano, amigão. Me ferrei, amigos. Constantine custou 100 milhões e faturou 230. Não foi muito bem aceito nas críticas também, porque o pessoal achou o visual do filme meio genérico e até acharam meio mal feito algumas coisas do CGI e tal. Até porque o filme aposta bastante em CGI. Mas a principal reclamação é do roteiro, que é raso e confuso. E aí eu concordo. O roteiro é cheio de artifício, é o Gabriel que quer fazer o Mamon voltar, mas daí precisa do mexicano, o mexicano tem que até... Cara, pra mim o roteiro difícil, bro.
você entender, é 2001 Odisseia no Espaço. É Interestelar. Interestelar, pois é. Esses bagulhos de, não, que tu volta, vai ficar 7 anos, não sei o quê. Explica isso daí pra uma pessoa de 60 anos. Não, explica. Até uma pessoa que não... Tem pessoa que não consegue entender esse tipo de filme mesmo, pô. O bagulho é doido. Filme fácil de entender, é a hora do Rush. Vai entender Dark. Vai. Tenta. Vai. A Ângela é sensível. Né? Você assiste Dark dublado? Assiste em alemão, como eu assisti. Assiste! Krankenwagen, né? Krankenwagen! Aí precisa da adaga, é uma coisa tão simples. O cinema já falou tantas 250 milhões de vezes sobre alguém querendo trazer um demônio de volta, que é inacreditável que eles têm que dar tantas voltas pra falar um negócio tão óbvio e bobo que nem esse aqui. Olha quantas coisas são. É o mexicano, é a adaga, é a Ângela sensitiva, aí tem a Isabel, aí tem... Pô, não para, a cadeira do meia-noite que tem que ser usada, e o cara tem o ajudante Sam Witwick, mas ele também tem um outro ajudante que fica cuidando das partes tecnológicas. E tem um meia-noite, às vezes, que não quer ajudar. Cara, tipo assim, é muita coisa pra algo extremamente simples. Então eu também acho que o roteiro desse filme é o ponto fraco dele, mas ainda assim, eu vou dizer, no fim das contas, eu acho esse filme divertido, tá? Sabe qual que é o lance desse filme? Qual? Que ele é massa véi. Nossa, aquela cena que começa ele é massa véi. É muito massa véi, cara. Eu gosto das cenas em que ele faz ali toda aquela parada. É muita massa, velho. Não, eu achei que ele ia falar. É porque o filme é massa, velho. Ele tá falando massa velho. É, exatamente. Da água, quando ele desperta o lado sensitivo da nossa Ângela sensitiva aqui, eu curto esses momentos em que ele flerta um pouco com um filme de terror, sabe? Então eu acho o filme divertido, acho que ele tem personalidade, mas ele também tem esses problemas, assim, o roteiro dele é muito ruim, o Keanu Reeves entrega se você assistir dublado, não entrega se você assistir legendado. É um filme massa, tá? Mas como adaptação é realmente muito ruim, é muito diferente do material base e pior que o material base. No final das contas tá longe de ser um lixo, mas também tá muito longe de ser um filme top, né? Isso aí, ele não consegue chegar no céu e nem no inferno, por isso ele fica na terra, no meio de todos nós, gente como a gente, filmes que existem. Apenas existindo. É só isso aqui. Então é isso, pessoal. Sai, capeta! E deixa um like nesse vídeo agora mesmo, senão, olha, velho, eu vou ficar triste e até não quero falar o que a personagem da irmã da Ângela fez. Pesado, hein? Não se esquece de conferir aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está no YouTube e no Spotify. Não tenho muito o que comentar, é um filme da minha infância, né, 2005. É um filme muito bom, tá? É. Pô, um DVDzão ali que tu compra na feira, entendeu? Põe Sim, ali. Cara, dessa época, né? Pô, maravilhoso, cara. Muito bom. É divertido. Eu entendo, tá? Eu entendo o pessoal da obra original que não gostou da adaptação, mas eu também entendo que, pô, o estúdio vai pegar algo que não é muito conhecido do grande público, apresentou pro grande público de uma forma americanizada, de uma forma hollywoodiana, que foi muito bom. Deu certo, funcionou. Pra mim funcionou. É isso. Né? Acho que pra época foi muito bom e... Até hoje em dia, se você ver, fala... Tem que bom. É, cara, eu não acho ruim. Eu dou uma nota 7. Eu também dou uma nota 7. Eu faço ser curto. É um bom acordo. Bom, gente, não esquece de deixar o like aí pelo nosso retorno together aqui, por favor. E até a próxima. Tchau. Yeah.